Insegurança amedronta moradores do bairro Universitário. Os criminosos, que muitas vezes ficam escondidos dentro dessa residência, atacam. Lucas Ribeiro é oficializado como vice na chapa de João Azevedo ao governo do estado. Você sabe qual a importância do voto? A gente mostra para você. Tem o direito de cobrar aquele candidato que você deu voto a ele. E ainda, a Campinense volta aos treinos depois de mais uma derrota na Série C. Hoje é terça-feira, 26 de julho de 2022 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite! A gente abre essa edição mostrando a insegurança no bairro Universitário. Os roubos são frequentes e a população convive com o medo. No grupo de WhatsApp, o relato de mais um assalto. O crime aconteceu no momento em que o estudante voltava para esse condomínio que fica no bairro Novo Bodocongó, após sair da Universidade Estadual da Paraíba. De acordo com o relato dos moradores, os casos de assaltos se intensificaram ao longo das 2 últimas semanas. Os principais alvos são mulheres, estudantes da Universidade Estadual da Paraíba, que fica aqui ao lado, e precisam diariamente passar por esse caminho. Quando as mulheres estão passando, os criminosos, que muitas vezes ficam escondidos dentro dessa residência, atacam. No trajeto de pouco mais de 500 metros entre a UEPB e o condomínio, existem muitas passagens por dentro de terrenos que são tomados pelo matagal, como esse. Essa mulher mora no condomínio há 4 anos e não tem coragem de fazer o percurso a pé. Morro de medo de passar. Por quê? Por conta dos assaltos que está tendo também e muito esquisito. Esse homem foi vítima de um assalto bem em frente à casa abandonada. O crime aconteceu antes da pandemia e os bandidos levaram uma moto da vítima. O dia ele lembra até hoje. De lá para cá, passar por aqui para o senhor é complicado? Bem complicado. Bem complicado. Sempre lembra, né? Sempre lembro e só ando com bastante cuidado e com medo. Outro problema relatado pelos moradores é relacionado ao transporte público. Segundo eles, a rota não está sendo cumprida na íntegra. Apesar de existir uma parada, os motoristas estariam fazendo a volta em outro ponto e obrigando os moradores a se deslocarem e enfrentarem a insegurança, como explica essa mulher. Todos os dias a gente vem para cá, fica ali na frente do ônibus, o ônibus passa direto. E às vezes quando sobe, que tem dia que nem sobe, né? Aí quando eles não sobem, a gente tem que descer lá para frente da universidade e pegar lá. E a gente passa por essa questão dessa rua aqui, né? Que é muito perigosa, a questão de assalto. Nossa equipe flagrou o momento em que um motorista do transporte público faz a volta em um ponto bem distante da parada, descumprindo a rota e deixando usuários do serviço para trás. Insegurança, dificuldades no transporte público. Os moradores da comunidade cobram providências do poder público para, quem sabe, um dia poder voltar a viver em paz no local. Olha só, nossa equipe manteve contato com a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, a STTP, que informou que a linha 300B tem circulares em horários específicos para atender a demanda do condomínio e também do Parque Tecnológico. Indo agora para as notícias policiais, olha só essa história. Um empresário foi espancado dentro de um quarto de motel. Ele disse que dormiu sozinho e não lembra do que aconteceu. Essa situação aconteceu em um motel na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Tambor, aqui em Campina Grande. Um empresário de 65 anos de idade, que mora em Souza, veio à cidade e se hospedou, como ele disse, nesse motel. E amanheceu aqui no hospital de trauma completamente espancado. O rosto, de certa forma, desfigurado. Ele foi socorrido pelo SAMU aqui para o hospital de trauma. Relata que estava dormindo e foi agredido de forma agressiva. Chegou com o rosto bastante machucado. Isso. Está bastante inchado, cheio de hematomas, mas está enxergando bem, está conseguindo falar. Teve alguns traumas faciais de nível moderado e leve. Eu bebi normalmente lá no hotel e acordei no hospital. O senhor estava sozinho? Sozinho. Sozinho. Não faz ideia de quem entrou, nada. Não vi nada, não vi
nada contra. Foi levado Já frequentava esse local? Já, muitas vezes, toda vida que eu venho lá do sertão, eu venho para lá. Dessa vez, levaram alguma coisa do senhor? Você está lembrado, sabe alguma coisa? Eu não sei porque eu tô até aqui, não sei se levaram a bolsa, a carteira que estava em cima com dinheiro. Olha, o motorista de um caminhão dormiu ao volante e acabou perdendo o controle do veículo na Alça Sudoeste, aqui em Campina. E por pouco, gente, não causou uma tragédia. O acidente aconteceu por volta das 2h30 da madrugada de hoje, nesse trecho, essa ladeira aqui da Alça Sudoeste, que fica entre os bairros Serrotão e Mutirão. Esse caminhão, ele vinha do sertão, esse bitruck, para pegar combustível no porto de Cabedelo. O motorista me disse que perdeu o controle do veículo aqui porque pegou no sono. E o carro caiu aqui nessa ribanceira. Está vazio, que como eu disse, o bitruck estava indo para o porto de Cabedelo pegar combustíveis. Na hora do acidente não havia praticamente movimento algum. Ninguém saiu ferido, no veículo estava apenas o motorista. E a gente faz esse registro aqui justamente nesse trecho dessa ladeira aqui, entre os bairros Mutirão e Serrotão, que é muito perigosa, né? É bom deixar bem claro, o pessoal que está indo devagar também. Lá na frente está o proprietário do veículo e também o motorista, que pediram para não gravar entrevista. A seguir, pagamento de auxílio para caminhoneiros começa em agosto. E ainda, Lucas Ribeiro é oficializado como vice na chapa de João Azevedo ao governo do estado. E olha só, dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher governadores, deputados estaduais e federais, senadores, presidente da República. Mas você aí de casa sabe a importância do voto? Sabrina Lima vai explicar pra gente. Seu Francisco tem 72 anos. Mesmo com o voto facultativo, o aposentado não vai deixar de ir às urnas em outubro. E já sabe bem quais são os critérios na hora de definir o voto. Eu só voto agora se eu quiser, que eu já tenho 72 anos. Mas enquanto eu puder votar, eu vou votar, escolher. A gente vota pelas propostas, mas que a proposta dos políticos é tudo mentirosa. Viu? Acostumado a tantas eleições, ele sabe a importância do ato de votar. A importância é você votar e ter o direito de cobrar aquele candidato que você deu voto a ele. Para mim, a coisa mais importante é essa. Lucas, de 22 anos, vai participar do 3º processo eleitoral e é consciente da importância de suas escolhas. Para mim, o voto é muito importante porque é uma forma de demonstrar a sua importância para a nação, não é isso? Por meio do voto, a gente consegue ter um bom candidato à presidência, a governador, a prefeito, e essa pessoa vai ser a responsável por exercer as políticas públicas necessárias para cada comunidade. Segundo esse advogado, especialista em direito eleitoral, votar é um exercício de cidadania e democracia, um ato que faz a diferença no futuro de cada um. Olha, uma das coisas que a gente tem mais caro na nossa sociedade é a democracia. E a democracia ela passa pela escolha do cidadão, do eleitor, de quem vai governar. Quando você exerce o voto, você está passando uma mensagem muito maior do que pura e simplesmente fazer a escolha de alguém. Você está definindo políticas públicas, você está direcionando, punindo ou premiando determinados candidatos. Então, você participar do processo político, votando, externando o seu desejo de mudança ou de permanência de determinado estado, é muito importante para que nós tenhamos efetivamente, dentro da democracia, escolhas e que haja transformação na sociedade para melhor. Insatisfeita com algumas propostas, Leandra já votou em branco. Mas nessa eleição vai fazer questão de escolher para depois poder ter o direito de cobrar.
Hoje mesmo vai ter muita gente, agora nessa próxima campanha, muitos votos novos, como tem na minha cidade. Então eu peço para não votar nulo, para realmente a gente fazer a mudança. Porque se a gente quer tanto uma mudança, a gente tem que ir na urna e fazer a mudança, não fazer a mesma coisa, que é votar e insistir. Para o especialista, Leandra está certa. A eleição não termina no ato do voto. Como cidadão, cada um tem que acompanhar o trabalho dos eleitos. Nós temos essa dificuldade que é o que a gente chama de crise de representatividade. As pessoas hoje não têm mais o costume de efetivamente saberem quem votou, se preocupar com aquele que ele escolheu, o que é que está efetivamente fazendo. E olha só, o governador da Paraíba, João Azevedo, do PSB, confirmou hoje o nome do atual vice-prefeito de Campina Grande, Lucas Ribeiro, do Progressistas, para compor a chapa na condição de vice-governador para as eleições deste ano. A oficialização da chapa será feita no próximo sábado, em evento aqui na ABB de Campina, a partir das 4 horas da tarde. E a gente mostra agora como é que ficam as datas das convenções que vão homologar as candidaturas ao governo da Paraíba. O calendário de convenções partidárias começou no sábado na Paraíba com a candidatura de Antônio Nascimento pelo PSTU. Já no dia 28 de julho, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro deve oficializar o nome do ex-deputado Major Fábio às 16 horas na Dominus Hall em João Pessoa. No dia 31 de julho, o PSDB vai lançar a candidatura de Pedro Cunha Lima às 9h45 na Arena Middle, em Campina Grande. 3 convenções devem acontecer no dia 5 de agosto. A do MDB, que deve oficializar a candidatura do senador veneziano Vital do Rego no Clube Cabo Branco, em João Pessoa, às 13 horas. A do PSB, que deve oficializar a candidatura à reeleição do então governador João Azevedo no Forroca, em João Pessoa, às 16 horas. Por fim, a convenção do PSL, que também deve acontecer no dia 5 de agosto, aqui no Garden Hotel, em Campina Grande. Beatriz Ferreira, para o Borborema Notícias. Mudando de assunto, o Ministério do Trabalho divulgou o calendário de pagamento do auxílio para os caminhoneiros. Apesar do pagamento no valor de R$1.000, os profissionais ainda se mostram insatisfeitos com o valor e também com o preço do óleo diesel. A nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli, tem os detalhes. O Ministério do Trabalho divulgou o calendário para o pagamento do auxílio para os caminhoneiros no valor de R$1.000. De acordo com o cronograma, as 2 primeiras parcelas devem ser pagas já agora no dia 9 de agosto. A partir daí se segue mês a mês o pagamento das parcelas. A terceira deve ser paga no dia 24 de setembro, a quarta no dia 22 de outubro, a quinta no dia 25 de novembro e a sexta no dia 17 de dezembro. Para que possam participar desse recebimento, os caminhoneiros têm que estar cadastrados no Registro Nacional de Transportadores de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres até o dia 31 de maio. Também é necessário que estejam com a documentação válida, documentos básicos como a carteira de habilitação e também o CPF. Independente do número de veículos que cada transportador autônomo tiver, o valor será o mesmo, de R$1.000. E também poderão receber os transportadores que estão cadastrados como microempreendedores individuais. De acordo com o DataPrev, que é quem está fazendo esse levantamento, cerca de 900 mil profissionais de cargas de todo o Brasil vão poder receber o Auxílio Brasil. E os pagamentos devem ser feitos com base no levantamento feito pela própria DataPrev. Mesmo com o pagamento desses R$1.000, muitos caminhoneiros têm se mostrado insatisfeitos, porque dizem que o valor é muito abaixo do necessário para suprir os prejuízos por causa da alta no preço dos combustíveis. A seguir, Campinense volta aos treinos após mais uma derrota na Série C. A gente volta com uma utilidade pública, gente. Consumidores de todo o país ganharam mais um canal direto para denunciar empresas de telemarketing por ligações indesejadas. Marcos Vasconcelos traz as informações. Quem é que nunca recebeu aquelas ligações constantes, insistentes e muitas vezes abusivas de empresas de telemarketing? Mas a partir de agora, os consumidores têm uma nova ferramenta para denunciar essas empresas que têm práticas abusivas. É um link criado aí pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Se você vem recebendo essas ligações, basta acessar o link
denúncia-telemarketing.mj.gov.br. Você preenche um formulário com todos os dados, os horários que as ligações foram feitas e, se possível, o nome da empresa que está realizando essas ligações. O Ministério vai encaminhar as denúncias para os PROCONs municipais. A empresa pode ser multada em R$1.000 por dia, caso continue com a prática, e se for condenada, pode pagar uma multa que pode chegar a R$13 milhões. Só na semana passada, 180 empresas em todo o país foram suspensas por práticas abusivas nesse sistema de telemarketing. Mudando de assunto, falando agora de futebol. No Campinense as coisas não vão nada bem, né? E com a derrota do último final de semana, as chances estão cada vez menores da Raposa permanecer na Série C. O clima segue nublado para o Campinense. Depois da derrota contra o Altos do Piauí, domingo, a situação se complicou ainda mais. Agora, o vice-lanterna tem apenas 3 jogos. Precisa de 3 vitórias para tentar se manter na Série C. Mas para o meia Dione, ainda há esperança. Matematicamente, a gente está lá, a gente tem 9 pontos para disputar. A gente tem totais condições de fazer esses 9 pontos. Temos 2 jogos em casa e sabemos da nossa força. Temos um confronto direto contra o Floresta, que vai ser um jogo sabemos que vai ser um jogo mais uma batalha. Mas temos total condições, de 0 a 10 e 10, totalmente. Eu tenho total confiança no nosso trabalho, total confiança no nosso elenco, e a gente vai sair logo dessa jogo lá, com a vitória no sábado, se Deus quiser. O elenco se reapresentou nessa terça-feira, no estádio Renatão. E depois de 2 semanas, o treino voltou a ser aberto para a imprensa e a torcida. Quem atuou no jogo fez treino físico na academia. Os demais seguiram com os trabalhos no campo. Agora o elenco foca na partida em casa contra o Paysandu, segundo colocado na competição, e busca nas fragilidades do adversário as suas chances. Eu assisti, acho que a partir dos 35 do segundo tempo. Estava 1-1, né? Terminou 1-1. Eu vi algumas coisas boas deles, mas também vi algumas falhas que eles proporcionaram para a equipe do Figueirense, que a gente vai estudar isso e podemos pegar de bom para que a gente possa não surpreender, mas para jogar em cima dos erros deles, que vai ser no sábado. E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. E eu tô te esperando, viu? Até lá!